Burnout passou a fazer parte do dicionário dos empregados e trabalhadores aqui no Brasil, só que agora virou legislação cuidar desse tema nas empresas. E hoje eu trouxe uma querida, uma amiga, parceira de grupos de estudo, mas também no âmbito pessoal temos muito contato, né, Carol? Para a gente falar das atualizações da NR1, que trata aí sobre saúde mental. Eu falo sobre saúde mental, mas assim, é o psicossociais, né? Mas vamos falar de saúde mental dos trabalhadores. Então, Carol, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui incrível, né? E eu quero a sua contribuição para a gente criar esse conteúdo, que isso propague aí Brasil afora e ajude a muitas pessoas, não só da nossa área, mas os empreendedores aí que estão cuidando desse tema aí com muito carinho, né? Então, se apresente para que a gente comece aqui o nosso bate-papo. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu falei no início aqui no nosso bate-papo, no background ali, que difícil vai ser não te chamar de Marcinho, Pode né? chamar Porque de Marcinho. é o que a gente está acostumado no dia a dia, Os meus né? 1,70 m, né? Não tem jeito de eu ser mais do que isso. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer muito por estar aqui, pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema, Sim. que é um grande desafio hoje, né? Muito. Especialmente para os RHs. Não só para os trabalhadores, mas também para os RHs. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom, e eu espero que a gente consiga abrir mais um pouquinho dessa caixa preta, que é o RH. O Marcinho, a Carol, são formas carinhosas de se tratar, com muito respeito, claro, Exato, sempre. Claro. Mas, assim, Carol, eu quero que a gente hoje fale um pouco sobre saúde mental e, principalmente, eu vejo, assim, um divisor de águas ali no pós-pandemia. É ruim, né, a gente ficar resgatando esse período que foi tão complicado aí mundialmente, mas internamente eu vejo assim, né, onde eu tenho uma cadeira hoje ainda como CLT, eu vejo que quando o tema home office ele entrou ali como um assunto, uma pauta importante nas empresas, as pessoas de início ficaram ali, poxa, beleza, vou ter mais tempo, vou ter mais flexibilidade, vou estar mais próximo da minha família, mas em boa parte dos casos, isso deixou de ser uma verdade porque as pessoas começaram a estender muito o trabalho, essa divisão aí entre vida social e o trabalho dentro do home office, né? Você trazendo a empresa para dentro da sua casa, começou a ser um fator complicador e os índices e números aí do Ministério do Trabalho mostraram aí um crescimento de problemas na saúde mental das pessoas. Né? Com isso, no ano passado, em agosto do ano passado, saiu uma nova portaria aí que vai tratar então a NR1 e as causas psicossociais ali, né, onde nós vamos ter que trabalhar fortemente para cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Então, queria aí contar com a sua experiência, saber o que você já estudou, o que você está fazendo, o que você está planejando para tratar esse tema lá na sua cadeira de liderança aí na gestão de pessoas. Que não é uma coisa muito fácil, porque principalmente no nosso segmento, que é um segmento de serviços, né? Eu hoje lidero as áreas de marketing e RH dentro da rede montagens e, basicamente, nós oferecemos serviços. Eu sempre repito a frase que o nosso CEO usa conosco. As pessoas, elas representam a espinha dorsal do nosso negócio, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento e estudando sobre tudo que cerca e impacta essas pessoas. E aí você falou da pandemia e é muito difícil a gente não resgatar esse momento, porque a pandemia foi um grande desafio, mas também foi uma oportunidade de muito aprendizado. Foi um momento em que nós pesamos qualidade de vida, né? Que nós pesamos realmente o nosso papel enquanto profissional e a vida pessoal ali como pai, como mãe, como filhos, né? Sem conseguir mais separar as duas coisas. O trabalho estava dentro da casa da gente, né, no dia a dia,
E a gente realmente foi criando novos hábitos e novas formas de ver essa relação com o trabalho, né? Foi muito importante, Sim. porque aí também a gente começou a observar que nós estávamos cometendo excessos dentro da nossa própria casa, com o nosso trabalho, por uma questão de compromisso, por uma questão muitas vezes de prazer, e isso também vai misturando a esses problemas que a gente foi adquirindo com esse pós-pandemia, Sim, né? sim. A gente tem vários elementos nesse pós-pandemia, inclusive uma geração de colaboradores, de trabalhadores que pesam muito mais a qualidade de vida hoje meu Deus, do que qualquer realização profissional, né? A gente tem um número de jovens que não querem a liderança. Então, a gente ainda tem muita coisa para aprender com esse pós-pandemia, né? E veio, na verdade, Marcinho, essa ANR, ela não é nova, né? A gente conversa sobre, ela tem uma relação muito próxima com ergonomia, ela está dentro, né, do espectro da ergonomia, e falar hoje INR01 como um aspecto da saúde mental, do cuidado com a saúde mental do colaborador, a gente está falando com o cuidado com a ergonomia mental e cognitiva. Verdade. Que impacta muito a saúde mental, né? E as empresas, elas são responsáveis por isso, né? E é algo muito silencioso, né? Saúde mental é algo que é uma cadeirada silenciosa. Porque você, às vezes, está ali olhando para a sua equipe ou um empregado, um indivíduo, e não consegue perceber que internamente ele não está bem. Aconteceu já vários cases lá na minha empresa de realmente, daqui a pouco a pessoa estava num afastamento. Falei, mas não, assim, pelo menos a gente não enxergava sinais, apesar de que as pessoas sempre dão sinais. Mas é muito silencioso. E a gente que está nós que estamos nessa cadeira de gestão de pessoas há algum tempo, vários programas já vêm sendo feitos há algum tempo, mas agora intensifica, porque as fiscalizações irão acontecer. O país está extremamente arrecadador e certamente eles vão querer conhecer quais são os programas, quais são os indicadores, o que está acontecendo, né? Eu queria que você contribuísse falando assim, olha, o papel da liderança agora é primordial no trato desse tema. Porque antes nós tratávamos as NRs como algo lá da área de segurança do trabalho. E aí, coitado dos engenheiros de segurança que ficaram administrando isso por muito tempo, né? Quantas vezes já vimos trabalhos de ergonomia, por exemplo, que ao final saía trocando a cadeira da empresa inteira, né? Como forma de solução ainda, né? E aí agora, o que vai acontecer? Nós vamos trocar as lideranças todas? Né? Agora... Então... vamos falar um pouco assim do papel do líder agora, daqui para frente, trazendo as NRs como algo organizacional e não só setorial, como sempre foi tratado. Eu acho que a gente está tendo um diálogo mais aberto sobre isso, né? Os indicadores que a gente tem de crescimento de adoecimentos de problemas de saúde mental, os indicadores que a gente tem hoje do custo da perda de produtividade, que são levantados pela OMS, pela Organização Internacional do Trabalho. Então, estima-se que a gente tenha anualmente 1 trilhão de perda de produtividade, né, pensando no mundo. Sim. No Brasil, essa perda é de 400 bilhões, Marcinho. É muita coisa. No ano. O Brasil é extremamente serviços e produção. Né? O nível de tecnologia das nossas empresas ainda é muito baixo. A indústria 4.0 que não é uma realidade. Exatamente, né? Não é mesmo. E isso representa muito no PIB. Né? E a gente não está preparado para lidar com essa falta de produtividade. Então, esse diálogo está mais claro. O crescimento dos indicadores de burnout que a gente não ouvia falar, não sabia, a gente não sabia o que era. Né? Então, isso foi chamando a nossa atenção enquanto organização para entender melhor o que significa, qual é o impacto. Agora,
Não, a gente não está romantizando isso, Uhum. né? O que eu estou observando hoje nas discussões da ANR é uma romantização perigosa de que a gente vai cuidar das pessoas. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande nessas análises para que a gente também não entre num ciclo que a empresa, que a organização, não vai conseguir tratar. E a liderança tem um papel muito mais do que fundamental, Uhum. né? Na verdade, a gente está tocando uma ferida que até então não era tão claramente discutida, Uhum. né? A gente sabe que muitos trabalhadores pedem demissão do líder, como você disse, né, em outros momentos, e não da empresa. Né? Então, agora é o momento da gente colocar nas mãos da liderança, de fato, uma responsabilidade de fazer acontecer. Uhum. Né? A era do resultado, doa quem doer, resultado a qualquer preço, não combina mais com esse cenário que a gente está vivendo. Uhum. Por uma questão de humanidade também. Sim. Né? A responsabilidade da empresa no adoecimento das pessoas, ela é clara, ela é mapeada hoje, inclusive é uma obrigação que nós temos, que é mapear os riscos psicossociais que existem no ambiente, e nós precisamos tratar. E começa de onde? Começa de cima. Começa de cima. Olha, você falando, eu me lembrei de uma situação no ano passado, eu estava num workshop de lideranças, e daí nós começamos a falar do papel da liderança, né, com relação à gestão de pessoas, cuidar, feedbacks, não sei o que, tal. E um deles falou assim, nossa, com tanta atividade na gestão da equipe, que horas que eu vou produzir? E aí eu falei assim, gente, olha como é a cultura no Brasil principalmente na indústria, o cara ele foi bom na operação, ele era tecnicamente muito bom, e aí ele foi promovido para líder daquela produção. Isso historicamente, né? A história lá de perdi um bom operacional e ganhei um péssimo líder. Isso aí a gente já sabe bem, né? E daí, essa mentalidade, ela continua muito forte ainda aqui no nosso mercado, porque ele está preocupado em entregar a produtividade, os números, o volume, talvez, né, do que ele está fazendo ali naquele parque industrial, e não está preocupado em fazer uma boa gestão das pessoas, né? E eu vejo que a gente agora abordando esse tema, o tema cultura, ele volta mais forte ainda. Nos bastidores nós estávamos falando de um grupo que havíamos montado aí há 2 anos atrás para falar de cultura. Ao final nós paramos, né? Eu e Carol, nós decidimos assim, ó, vamos parar. Nós vamos dar um pause nesse grupo, porque eu acho que nós somos mais professor do que trocando, compartilhando ideias. E daí nós demos um pause. Mas olha para você ver, antes do tema cultura ficar tão forte, nós já estávamos preocupados com isso. E daí, no pós-pandemia, esse tema ficou muito forte. Agora, com essa atualização da ANR, fica mais forte ainda, né? E como é que nós vamos fazer para encaixar essa turma e falar assim, olha, nós vamos viver numa era agora que o pessoal, a equipe, os trabalhadores mesmo, os empregados, eles não estão mais preocupados se eles estão numa grande marca empregadora versus uma empresa que tem um bom propósito e uma boa cultura, um ambiente saudável, né? É isso que a gente vem de uma geração, principalmente talvez dos nossos pais, que ficavam ali na empresa anos até aposentar. Hoje, o jovem vem, entra, passou ali no processo de entrevista, às vezes a gente dá uma maquiada ali no que está falando, do que nós, como RHs, gostaríamos que fosse aquele ambiente, mas na hora que ele pisa lá no terreno mesmo, não é aquilo, e as pessoas não ficam, e não estão nem aí se ficou uma semana só, né? Nem aí, nem aí. O que eu não acho ruim, né? Porque são pessoas que realmente sabem o que querem. Porque eu acho muito complicado você contratar pessoas que ficam ali experimentando o ambiente, experimentando a empresa, vão se envolvendo, os processos vão
passando para a responsabilidade dessa pessoa e, de repente, ela abre mão de tudo. Então, eu acho que pessoas que são muito decididas, cheguei, não gostei, eu bato palma para elas, sabe? Isso. Porque são pessoas que realmente sabem o que querem. Mas eu acho que existe um ponto muito importante, que é a responsabilidade que a cultura tem em todo esse processo, né, de adoecimento ou de sanidade, de construção de um ambiente, de proporcionar uma liderança, ali, um ambiente onde a liderança realmente possa exercer esse papel, essa missão, né, que é muito importante. Eu costumo dizer que liderança não é um cargo, né, e não é de fato. Liderança é uma opção da pessoa, do profissional. Ele opta por estar ali. E quantos líderes a gente escuta dizendo: eu detesto mexer com gente, eu não gosto de lidar com gente, tá muito difícil lidar com as pessoas. Gente, nós estamos numa era onde tá difícil lidar com tudo. Né? Há quem diga que o mundo está muito cheio de mimimi, né? Tá. Mas não é, as pessoas elas estão de fato escolhendo e avaliando, pesando o que é bom para elas e não é. A cultura da empresa, ela não é um elemento que se forma de baixo para cima, né? Não é a base que forma essa cultura. Exatamente. Ela vem de cima, ela é top-down. Ela é muito top-down. Né? Ela vem realmente do fundador, dos fundadores, e da diretoria, e da liderança, da média liderança, e aquilo vai sendo disseminado, vai sendo multiplicado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, não só com a construção dessa cultura, mas de avaliar como que ela vai ser disseminada na empresa. Sim. Né? E eu acho que essa discussão da ANR, ela trouxe uma oportunidade muito importante para a gente, porque ela não está só falando de saúde mental, ela está falando de cultura. Exatamente. Né? Ela está revendo princípios, ela está revendo comportamentos que são adequados, que são aceitáveis, os que não são, e ela está vendo os valores da empresa. Eu acho que é uma oportunidade agora que as empresas têm, que a liderança tem, de olhar e falar e pensar, é isso que nós estamos prontos para fazer, é isso que nós queremos multiplicar, né? Porque vias de regra, assim, o que normalmente as empresas brasileiras fariam, né? Como sempre, precisam atender a alguma nova legislação. Vai lá no texto, na regra do texto e cumpre exatamente. Então, se você pegar hoje o texto lá como está, o que as empresas vão fazer? Beleza, vou bolar um questionário, vou aplicar ali aos empregados, vou ver os resultados, os pontos que não foram bons, vou fazer o meu plano de ação e estou ali atendido. Só que eu vejo que hoje as pessoas elas estão mais críticas a isso. Eu conduzo pesquisas que, primeiro, às vezes o empregado nem acredita que ela é anônima, né? Então, já é o ponto 1, porque ele talvez também não está respondendo ali o que deveria responder. Mas ok, vamos supor que respondeu o que deveria ser. O que a pessoa quer daquele ambiente não é simplesmente um quadro com indicadores positivos ou ações para ficarem ali a nível de fiscalização. Ele quer pisar naquele ambiente e sentir, eu falo assim, que é aquele ambiente que você entra assim, sentir que aqui tem uma energia positiva ou que vai degradar a minha carreira. Né? Isso a gente sente, né? Sente numa mesa aqui, a gente batendo um papo, né? Poxa, é um bate-papo legal, é um ambiente legal, na empresa é a mesma coisa, ou fala assim, cara, não vou conviver com aquele fulano ali, né? E silenciosamente, é o que você falou, vai afetando ali na produtividade, que é o que a gente chama ali, primeiro ele fica num presenceísmo, né? Nem lembro se existe. É o contrário do absenteísmo, né? Antes de chegar no absenteísmo, né? Mas ele tá ali só de corpo. Ele não está produzindo, ele está aéreo, ele não tá fazendo nada. A empresa está esperando ali algum resultado e nada acontece. É melhor o cara fora do que ele lá dentro, às vezes, porque ele erra, pode cometer um acidente super grave lá na produção. Não agrega valor. Nenhum.
Nenhum. É. Né? Então, me conta assim, o que você talvez lá na rede ou em outros contatos que você tem aí no mercado, o que as pessoas estão, ou o que você está pensando em fazer, olha, aqui eu vou atuar diferente. Uhum. Eu não vou ficar lendo ali a luz da lei e vou cumprir só o básico para não cair numa fiscalização, sabe? Eu acho que esse é o nosso papel, na verdade. Exatamente. E o RH assume um papel que até então era só da segurança do trabalho. Né? E o RH, o que eu senti em alguns contatos, em alguns grupos que eu participo, que as pessoas gestores de RH estavam completamente perdidos. O que é isso? Por onde eu começo? Como é que eu vou fazer isso? E o que eu observo, como eu estava dizendo antes, a ANR não é nova. Uhum. Isso sempre existiu, o Ministério do Trabalho sempre auditou essas condições ambientais. Ela simplesmente pegou essa regra e explicou um pouco melhor, detalhou como que ela quer que as empresas façam, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande agora, como RH, de fazer acontecer, de entender, né? Mas é preciso que a gente pense como propósito, não como regra a ser seguida. Porque eu estou observando que há uma preocupação muito grande. Qual vai ser a multa? O que pode acontecer se eu não cumprir? Se eu não colocar no PGR, eu vou ter que fazer? Então, se eu não coloquei no PGR, eu não tenho que fazer. Se não está mapeado, eu não tenho que tomar conta disso, né? E, na verdade, não é esse o objetivo da norma. Sim. Né? É fazer com que as empresas realmente criem ambientes que sejam saudáveis, que deem segurança psicológica para os trabalhadores, para que eles sejam mais produtivos. Exatamente. A gente está pensando numa produtividade sustentável, a gente está pensando na perenidade das empresas também. A gente não está falando só das pessoas, a gente está falando das pessoas, sim, porque são elas que fazem acontecer, mas a gente está falando de números, a gente está falando de resultados palpáveis. Né? Pensa, até 2030 a projeção é o mundo perder 6 trilhões de dólares em função dos afastamentos por doença mental. É muito dinheiro. Eu não consigo nem imaginar quanto dinheiro é isso. É muito dinheiro. Né? E quando você fala que é algo que já existia, né, para as pessoas que depois forem assistir, por mais que tenha uma atualização para deixar algo mais claro, já existia na legislação brasileira lá o FAP, que é o reflexo dos afastamentos. Né? Então, de acordo com os afastamentos por saúde mental, a empresa já vem há anos pagando ali uma tributação por isso. Né? Mental ou de acidente, mas já vinha pagando por isso. Agora, obviamente, quando ocorrerem a partir do final de maio agora as fiscalizações desse tema, vão ter multas específicas, mas isso já acontecia, né? E daí, quando a gente volta ali falando de liderança, deixa de ter um olhar tão só técnico do papel do líder, mas para um papel de gestor de pessoas. Lá onde hoje eu tô, a gente está muito preocupado com essa cadeira de falar assim, olha, porque normalmente tem cadeiras ali do líder, ele é um engenheiro de formação ou um cara financeiro de formação que não teve o background de pessoas. E agora nós passamos a dar um banho de gestão de pessoas. Quem diria, depois de muitos anos o RH querendo ter papel estratégico ali na estrutura, né? Hoje nós estamos numa posição diferente. Sim. Me conta o que você está preparando ali para os seus líderes, o que você vai fazer ali de dar uma nova roupagem e musculatura para esse público, porque nós vamos entrar num desafio de disputa por profissionais de mercado. Antes, as nossas empresas faziam bons investimentos, por exemplo, no Senai para formar turmas, para poder depois eles virarem ali pessoas possíveis a trabalhar conosco e hoje nem forma turma mais em algumas posições, se a gente falar ali de caldeireiro, soldador, operador de equipamentos, a turma não quer isso mais.
né? Estamos perdendo os técnicos, né? O nível técnico está perdendo. Acho que daqui a alguns anos, o nível salarial, revisão de faixas, nós vamos ter um problema com isso aí, né? A área de remuneração vai sofrer com esse tema. Exato. Mas, antes disso, nós temos que dar uma roupagem na liderança, né? O que você está planejando aí de fazer com esse público? Olha, a Rede é uma empresa que já vem pensando nisso há muito tempo. Né? Te confesso que toda essa conversa sobre NR, sobre mapeamento psicossocial, não é uma novidade para a gente. Em termos técnicos, burocráticos, mas em termos de prática não é. Inclusive, dentro do nosso RH, existe um programa de saúde corporativa, que também está dentro da minha gestão, que já vem olhando para essa liderança e para cargos estratégicos, que são pessoas que sofrem muita pressão, né? E que, não que os outros não tenham, mas a liderança, esses cargos estratégicos, eles têm uma preocupação muito grande. Geralmente são pessoas que perdem o sono à noite por ansiedade, né? Então a gente começou isso já há mais de um ano, inclusive, criando estratégias para cuidar dessas pessoas que sofrem esse impacto muito grande do estresse em função do nosso negócio, né? E a gente vem desenvolvendo novos projetos dentro desse programa para cuidar da saúde mental das pessoas e para mostrar aos líderes que a gente consegue fazer no dia a dia ações que impactam positivamente esse ambiente, essa cultura e que tornam esses liderados mais produtivos, né? Não é criando aqui uma propaganda, nem sendo vaidosa, mas eu escuto muitos colaboradores falando: eu nunca trabalhei numa empresa como essa. Ótimo. Mas não é porque a gente fornece nada de excepcional, a gente está dentro do mercado, né? Os níveis salariais estão dentro do mercado, é porque a gente tem um olhar diferente para as pessoas. E eu acho que isso que está sendo necessário nesse momento. Eu acho que isso é que os líderes estão precisando desenvolver enquanto habilidade. Né? Vem se falando muito em liderança empática. A gente começa a discutir isso, informações de liderança, né? Mas o que é a liderança empática? Ela conecta. É um líder que se conecta. Ele não faz uma desassociação do profissional com o pessoal. Ele sabe que aquela mulher que está ali, ela é mãe, ela está preocupada com o filho que está com febre, ela precisa levar no médico porque é ela quem tem que acompanhar isso, né? Então, ele começa a olhar para esses profissionais de uma maneira mais humanizada. Né? Perfeito. E não é só um querer, que eu entendo que não é um querer da liderança. A partir de hoje eu serei assim. Não, é desenvolver habilidades. Assim como a gente falou há um tempo atrás sobre diversidade, né? E a gente teve que desenvolver as competências, as habilidades, para que as pessoas entendessem o que é uma empresa diversa, o que é trazer diversidade para a empresa, né? Assim a gente está fazendo com esse olhar empático da liderança. A gente não está deixando o resultado de lado, a gente não está deixando as metas de lado, não. Só que a gente está olhando isso com mais responsabilidade. A gente está olhando isso de forma mais humanizada. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o descanso dos nossos colaboradores. Com a liderança, por exemplo. Né? Então, há um tempo atrás, nós tínhamos, não digo nós lá, mas em outros profissionais, em outras empresas, tinham um constrangimento em pedir férias. Meu Deus, já vivi em ambiente assim. Né? Atestado, então, a gente trabalhava doente, mas para não entregar o atestado. Férias, você tinha vergonha de falar: eu quero 30 dias de férias. Se você fosse um seletista, não existia. O seu líder muitas vezes falava assim: mas você vai tirar 30 dias? Hoje, de novo, né? Vem de 10 aí. Então, assim, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com esse descanso, né? Segurança do trabalho para nós é condição sine qua non. A gente não começa a conversa sem ela. Perfeito. Mas esses elementos que estão agregando a essa segurança psicológica, ambiental, faz com que a gente tenha líderes que estejam mais preocupados com esse bem-estar do colaborador
de modo que ele consiga ser produtivo. Legal. Então, esse programa de saúde mental, ele não está só cuidando das pessoas, ele está mostrando como cuidar. Então, ao mesmo tempo que nós cuidamos dos líderes, né, que fazem parte do programa, a gente também está ensinando para esses líderes como ter um olhar mais empático para os seus liderados. Sabe uma coisa bacana que a gente fez lá? Assim, está sendo um sucesso fantástico. Eu participo muito desses RHs, desses eventos, summits, né, voltados para RH, e em muitos deles eu ouvia falar sobre a questão da saúde mental e vinha ali o elemento da saúde financeira. Saúde financeira. E aquilo me chamou atenção. E aí nós fizemos uma parceria com uma empresa lá na rede e trouxemos um consultor para falar sobre educação financeira. Perfeito. De líderes, e vai descendo ali a hierarquia, a gente foi realmente até os cargos administrativos de auxiliares ali, para falar para as pessoas o quanto a saúde financeira impacta na saúde mental. Muito. Além disso, então assim, nós reunimos 2 vezes, fizemos 2 workshops online, cada um com 270 pessoas, com uma participação incrível e uma adesão incrível, porque depois nós oferecemos, dentro desse programa, que chama Tecer Mais, o nosso programa lá na rede, dentro desse programa a gente oferece uma assessoria para essa saúde financeira. Então, quem levantar a mão e falar assim, olha, eu estou precisando organizar minha vida financeira. E aí a gente disponibiliza essas horas, que são custeadas pela rede, e esse assessor dá uma organizada na vida financeira da pessoa. Excelente, excelente. Isso traz tranquilidade, assim. Isso faz com que as pessoas se sintam abraçadas, compreendidas, né? Isso faz com que as pessoas tenham tranquilidade, porque elas começam a entender que o papel delas é muito importante, não é o salário que está pouco, é a educação financeira, é o comportamento delas que traz muito desse resultado. E faz com que as pessoas tenham vamos dizer assim, um carinho muito grande pela empresa, porque ela se sente cuidada. Exatamente. E tem muitas empresas que, às vezes, tentam pisar nesse terreno, mas aonde erram? Buscam ali o seu banco parceiro para poder o gerente do banco levar esse tema lá para dentro. Mas o que ele vai falar? De um empréstimo, de uma linha de crédito, vai colocar a pessoa mais ainda dentro de um buraco que ela já está. Exatamente. E daí, é excelente esse exemplo. Outra coisa que eu estava martelando aqui, a gente acaba batendo muito na liderança, né? Mas eles também sofrem com isso. Né? Porque, assim, nós temos lá os CEOs, ok, a linha de comando. Normalmente o líder, às vezes, é um espelho de quem está lá. Por muitas vezes, ele tem que absorver o que se espera dele, mudar ali a roupagem para poder descer para a equipe, né? Alguns não conseguem. E nós também temos que cuidar bem da liderança. Em 2002, eu trabalhei numa empresa de mineração que é cliente de vocês. E às vezes a gente pega pessoas que são à frente do tempo, né? Então o Éder, infelizmente ele não está vivo mais, mas ele foi o meu líder naquela época. E era interessante como ele fazia uma gestão compartilhada, sabe? A todo momento ele colocava alguém ali para degustar o que era uma posição de liderança. Por projetos, por atividade, dava muita autonomia. Na NR a gente fala muito de níveis de autonomia, né? Mas ele te dava ali a possibilidade de ir degustando uma cadeira nova, uma atividade diferente e tal. E eu me lembro uma vez quando nós fomos aprovar uma estrutura, ele tinha colocado uma posição de psicólogo, que as empresas deixaram de adotar essa posição lá dentro, né? Porque em alguns momentos tinha aquele negócio, o psicólogo tá ali para atender o empregado que vai trazer problemas pessoais. Mas ele me falava assim, cara, aqui na mineração, o empregado tá operando uma máquina que custa R$1,5 milhão. Quanto custa o psicólogo frente ao meu investimento? Ou frente a um problema que ele deixou em casa
e que ele vai sentar ali no banco para operar aquele equipamento e eu não sei se ele vai cair numa barragem de rejeito ali e sofrer um acidente grave. Então, o que era o papel do nosso psicólogo? Não era uma salinha e uma mesinha de lamentações. Não era isso. Era, olha, você não está bem, como eu posso te ajudar? É algo na sua casa? Vai lá que tá indo uma pessoa da nossa equipe para, enquanto você estiver fora, eu vou fazer o seu papel lá. Né? É um filho que está doente, é a esposa que está internada, é algo que não está bom. E assim, na época, assim, tomamos tanta porrada com esse negócio. E hoje eu fico assim, cara, ele pensava muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Quando falávamos ali de cuidar das pessoas, cuidar da cultura, de ser um cara de uma gestão compartilhada, uma gestão mais amiga. E aí ele foi criando também ramificações ali de pessoas abaixo dele, que a cada momento que a gente mobilizava, desmobilizava e depois mobilizava a obra, nós tínhamos líderes que ele falava assim, deixa que eu arrumo minha equipe. Não tinha nem entrevista da RH, porque ele pegava o telefone ali na agendinha da época, ô fulano, não sei o quê, vamos começar uma mobilização. Buf! Já trazia todo mundo, né? E eu acho que isso agora vai ser muito mais latente, sabe? O líder, ele tem uma possibilidade de criar um nome com um know-how de desenvolvimento pessoal, tanto dele quanto da equipe dele, a ponto de falar assim, olha, não faço mais parte, né, da empresa, tô indo embora, não é roubar as pessoas, mas que a equipe dele fala assim, cara, ele deixou um legado aqui, né? Ele transformou minha vida, ele mudou a minha forma de atuar como profissional, como pessoa, e se eu tiver a oportunidade de trabalhar com ele novamente, eu vou ficar muito grato por isso. Né? É o grande desafio da liderança. Muito. É esse legado. E eu acho que o dia a dia das entregas, das metas, dos resultados, acaba fazendo com que esses líderes esqueçam que o propósito deles é muito maior. Se a gente pegar os conceitos de liderança, né, aquela capacidade de influenciar pessoas, né, a gente tem que resgatar isso o tempo todo. O óbvio precisa sempre ser dito, né, porque os líderes estão tão focados, não só os líderes, mas a maioria dos colaboradores estão tão focados nas entregas que eles estão esquecendo do legado. O que eu vou deixar? Né? Como é que eu vou transformar a vida das pessoas? E, de fato, a empresa transforma a vida das pessoas através delas mesmas. Sim. Né? Então, o líder, conforme o estilo de liderança dele, ele desenvolve, ou ele concentra tudo na mão dele, não desenvolve. Então, é momento dele repensar se o legado que ele quer deixar eu vou levar todo mundo comigo porque eles querem me seguir, né? Ou não, eu vou ser aquele líder que as pessoas vão falar, esse eu não quero trabalhar. Com ele eu não quero estar, Solta eu prefiro foguete, sair não da vai empresa. embora. Solta foguete, exatamente. Quem nunca teve um chefe que no dia seguinte da partida dele, graças a Deus, vai com Deus. Né? E é muito triste isso. É péssimo. Pensar enquanto ser humano, as pessoas estarem celebrando a sua ausência, né, é muito ruim. Mas eu ainda acredito que isso é moldado também pela cultura da empresa. Então, assim, eu acho que a cultura da empresa tem um papel muito mais que fundamental. Ele vai moldar, a cultura vai moldar esse estilo de liderança, uma vez que você diz, eu aceito ou não aceito esse determinado tipo de comportamento, né? Ou eu quero ter pessoas que estejam preparadas para assumir qualquer cargo de liderança. Quem forma são os líderes. E aí? Você vai reter tudo na sua mão enquanto líder? Né? Então, eu acho que é um momento importante de refletir, independente de falarmos sobre ambientes saudáveis, porque isso, para mim, também é condição sine qua non, né? A gente também está tendo que pensar o legado dos líderes, o legado da empresa, né? E muito Agora, bacana. nesse conceito do óbvio precisa ser dito, né, Carol? É muito importante resgatar, assim, às vezes as empresas não deixam claro o que são os negociáveis e os inegociáveis daquele ambiente.
quando se fala ali de saúde mental, vem muito ali sobre assédio moral, né? Aqueles comportamentos que normalmente vem mais oriundo da liderança, mas ele pode acontecer também no ambiente de equipe, um apelido que a pessoa chama, o outro não gosta, um tipo de trato, temas que envolvam diversidade, né, de opção sexual, religião, o que for. E aí, mas às vezes isso não está muito claro, sabe? A ponto de falar, gente, olha, aqui tá o que tá ok pra gente e aqui tá o que eu não tolero, né? É cartão vermelho do futebol mesmo. Lá no meu onboard eu falo isso, olha, eu tenho 3 pontos aqui que são inegociáveis, cara, não tem segunda chance. Mas às vezes as empresas não deixam isso muito claro. Uma das questões que eu acho importantíssimas nessas reflexões que vêm sendo feitas é o papel da comunicação. Né? A comunicação, ela é uma ferramenta muito estratégica, ela utiliza ali de elementos que vão disseminar, contagiar, seja lá a mensagem que você queira passar. E dependendo do volume que você tiver de profissionais, das localidades que você tiver, né? O nosso negócio está presente em várias localidades. Dentro do país, a gente já tem culturas diversas, comportamentos diversos, né? E especialmente no nosso negócio, quando você vai ali para dentro da obra, né, para aquele time de operação, que ali é aquela base da pirâmide, a gente vê comportamentos muito diferentes, né, por uma série de questões. Então, a gente precisa adequar essa comunicação, é um primeiro ponto. Ela já é importante, a gente precisa adequar, porque essas pessoas precisam entender o que realmente não é negociável para nós, né? O segundo ponto é a gente ter um canal muito aberto para essa comunicação. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu mando lá as comunicações, tem gente que tem e-mail corporativo, tem gente que não tem, na operação, por exemplo, o pessoal não pode nem estar com o celular no canteiro ali de obras, né? Como é que essas pessoas serão comunicadas? Mas você faz um treinamento, você faz ali um DDS todo dia, né? Faz uma encadeada. Você está mandando alguma mensagem em cada encontro que esse líder faz com a sua equipe, né? Como é que você está transmitindo isso? E como é que você está ouvindo esse retorno dessa mensagem? Porque comunicação não é o que eu falo, é o que você ouve, né? Exatamente. Então, a gente também precisa ter esse cuidado. Abrir um canal que seja acessível para todo mundo, para que a gente esteja disposto a escutar. Recentemente não, a gente já tem algumas certificações do GPTW. Legal. E é muito interessante porque algumas empresas pensam no GPTW só como selo. Só selo. É legal, né? O fato de você aplicar a pesquisa não significa que você será certificado, mas o mais interessante é o relatório que vem. O mais interessante é a escuta que você faz. Porque, primeiro, você tem que fazer com a empresa toda. Então, seja da operação, da liderança média, diretoria, vai todo mundo comunicar aquilo que está entendendo sobre a liderança e sobre a empresa, né? E algumas trocas que a gente fazia nesses grupos de RH, as pessoas me perguntavam assim, mas quando a minha empresa deve fazer o GPTW? E eu sempre respondia o seguinte, quando você estiver disposto a ouvir. A liderança está disposta? Na próxima pesquisa, você nem atuou em relação aos resultados anteriores. Exatamente. Né? Então, você está disposto a ouvir o que o seu colaborador tem a dizer? Mais do que isso, com essa escuta, você tem condições de atuar, você tem não só disponibilidade, mas interesse em atuar, em fazer com que as mudanças aconteçam, né? E aí depois você mede de novo como é que foi o resultado disso. Então, é muito importante ter esses canais para que você possa ter uma escuta ativa e tratar, porque realmente essas questões, assédio moral, assédio sexual, discriminações, né, intolerâncias raciais, enfim, qualquer manifestação de um ambiente que possa proporcionar um ambiente que não seja saudável, precisa
ter um canal aberto para ser conversado, para ser apurado, né? E a gente precisa atribuir responsabilidades, porque também não adianta apurar, entendi, aconteceu, e aí? O problema continua lá na atuação, né, fazendo as mesmas coisas todo dia? Eu também não acredito, sabe, Marcinho, que a demissão aconteceu, vamos demitir. Eu acho também que todo mundo merece uma segunda chance, sim, claro, ser formado, ou ser educado, né? reposicionado. Será que está no lugar certo? Exato. Tem pessoas que podem ocupar uma posição de liderança e tal, mas às vezes ele está encaixado no lugar errado. Né? Poxa, pega exemplos. Nós que somos comunicadores, né? Gestão de pessoas, tratamos muito com branding, comunicação e tal. Enfia você lá na área de finanças, por exemplo, onde o pessoal é muito silencioso, centrado, o nível de relacionamento às vezes é muito baixo, né? Uma área de contabilidade, por exemplo, né? Que o pessoal fica muito... Cara, não vai dar certo. Você vai chegar lá, eu que sou espalhafatoso lá, vou sofrer. Falante, e o pessoal... Oxe, tô falando alto aí. Eu vou sofrer. Né? Não, tá errado, gente tem as pessoas no lugar certo para poder performar bem, né? Agora, um desafio pra gente, assim, na nossa história, teve um período que nós preocupamos muito em ter um bom plano de saúde nas empresas. Que é uma pena, a gente chama de plano de saúde e as pessoas só procuram na doença, né? Exatamente. Não faz o trabalho preventivo que chama plano de doença. Prevenção zero. Mas beleza. Aí você preocupava ali em ter um bom plano, com uma boa rede credenciada e tal, beleza. Depois, nós tivemos que fazer um grande exercício de preparação dos ambientes. Porque o Google tem lá os ambientes modernos e tal, com muita área de descompressão, aí todo mundo correu para poder fazer. Agora nós estamos falando de liderança, né? Poxa, depois de tudo isso superado, ainda tem alguma coisinha ali que não tá bom. Será que agora a gente fecha o círculo para poder, né, criar bons ambientes de trabalho, fortalecer cultura, sabe? Eu fico pensando nisso, né? Se ainda tem alguma agulha que a gente tem que procurar ali no palheiro, né? Ou se realmente fecha ali, né? O que deveria realmente ser, né? Essa tríade aí, sabe? É uma excelente pergunta. Será que a gente fecha, né, esse ciclo? E eu adoraria ter a resposta para te dar. Não temos, né? Não temos. Mas eu acho que também é um terreno tão grande, quando a gente fala de trabalhar a gestão das pessoas. E principalmente na hora que quem ocupa a cadeira de liderança, ele começar a tirar esse peso, falar, cara, não sou eu sozinho que vou fazer isso. Às vezes você pega empresas que o cara tem um time ali de 100 pessoas. O cara que tem um time de 100 pessoas, ele não lidera ninguém. Ninguém. Não tem como. Humanamente impossível. Não lidera. E aí começam a criar ali os líderes informais, né? Os grupinhos, as ilhas, né? As ilhas, os bolinhos, né? Uma subcultura. Aqui beleza, eu sei quais são as regras e eu vou no limite dela, o resto eu faço por fora, porque é assim que rola aqui. No outro ali, comportamentos e tal. Então, eu acho que o líder, ele tem que começar a conscientizar, cara, eu preciso compartilhar, né, os papéis, os temas, não querer ser o dono da informação, o líder sabe tudo, né? Muda muito o perfil, muda muito o comportamento. Eu acho que ser líder tem uma série de desafios. Eu, como líder, sempre tive a premissa de fazer com que as pessoas se tornem melhores do que eu. Ótimo. Não é nem por uma questão demagógica, não é isso. Eu acho que quando você tem pessoas que são melhores que você ao seu redor, junto com você, primeiro que te estimulam. Você precisa acompanhar e daí você está sempre aprendendo, né? A aprendizagem contínua. E fazer com que as pessoas sejam melhores que você te dá tranquilidade.
Uhum. Porque você pode delegar de forma confiável, porque você sabe que vai acontecer, que as entregas serão feitas, né? Você vai ter contribuição, você vai ter o crescimento desse setor, né, ou desse time de forma homogênea. Uhum. Você não vai ter pequenos destaques, Sim. né, sejam técnicos ou comportamentais. Então, eu acho que uma das grandes missões que os líderes têm é esse desenvolvimento das pessoas, né? É compartilhar a liderança. Eu estou líder, eu não sou líder. Aquele conceito de que líder nasce líder é um grande mito absurdo que muitas vezes Era em outro foi crença, perfil, né? Era em outro perfil de liderança, né? Isso foi uma crença derrubada, É. né? Eu também vejo isso, sabe? Talvez eram líderes que tinham talvez uma postura mais agressiva, a gente que tem ambiente fabril, quantas vezes já vimos ali o líder que chega ali dando um esporro na produção porque a qualidade não tá boa ou tá atrasada, ou talvez porque o cara tinha ali uma grade curricular, né, um histórico muito pomposo, e daí ele iria sobressair nas pessoas em relação ao nível de cursos que ele fez, quantidade, né? E vejo assim, poxa, o que eu mais leio é quais as profissões vão acabar, né? Quais os cursos superiores que hoje talvez não fazem sentido mais, né? Pergunta o que a sua filha quer ser quando ela crescer, provavelmente... Ela não vai ser CLT, ela certamente. Não vai ser. E quantos filhos aí estão dizendo, eu quero ser youtuber? Qual que é o curso superior que te dá a formação para ser youtuber? Nenhum. Né? Inclusive, eu controlo isso lá em casa porque português é algo que eu sou chato. O meu não é perfeito, mas eu sou casado com uma jornalista que, se eu mandar uma mensagem errada para ela, ela me devolve com uma mensagem certa. O meu escrito certo. Mas, ó, então, manda certinho e eu te respondo aqui. Mas não é um privilégio ter uma pessoa... Você que é da área, né? Você em comunicação, marketing, tal, gosta da área. Cara, é um ambiente de aprendizagem, é isso que a gente tem que buscar. Então, a gente voltando a falar dos youtubers, assim, pô, beleza, estão ganhando muito dinheiro, mas... Até quanto? Também, né? Mas é um privilégio você ter uma pessoa que está ali do seu lado, que te devolve algo que você não está fazendo legal, e te pontua, te faz crescer, te faz desenvolver. E eu acho também que tem uma questão muito importante. As cobranças tomaram um papel, assim, um estereótipo muito negativo. Gente, cobrança é uma coisa que a gente vive todos os dias. Você vive cobrança dos seus filhos, você vive cobrança dos seus pais, você vive a cobrança de si mesmo. Então, a gente também tem que desmistificar um pouco. Hoje eu não posso cobrar. Pode, deve cobrar, só que tem formas e formas de cobrar. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, não cola mais. Exato. Né? Principalmente para cargos estratégicos. Se você quer desenvolver uma pessoa, não é na ordem, ou você faz o que eu estou mandando, ou amanhã você não estará aqui. Né? Isso não desenvolve ninguém. Isso traz medo, e também vai contra a ANR, né? Vamos deixar claro que essa insegurança... Carol, meu Deus, olha só, tem muita coisa pra gente falar. Porque, veja, nós estamos começamos a falar ali de ANR, saúde mental e tal. E uma das coisas que fala lá é sobre pressão. A pessoa que entrou num quadro de depressão por pressão no trabalho, metas que ele acha que não vai conseguir alcançar. E no contraponto, quando a gente fala ali, olhando para os nossos filhos, a geração que está vindo, tudo para eles é muito, a pressão não dá conta, sabe? Nós vamos entrar num problema aí, num futuro muito próximo, que é esse contraponto do conflito das gerações. Né? Poxa, beleza, eu tomo uma carga de trabalho aqui, é braba para realizar, mas vou fazer. E vem uma galera nova que fala assim, não foi para isso que eu fui contratado, não. Não consigo fazer e te entregar tal data. Não cabe dentro da minha jornada de trabalho. É verdade. Eu acho que as pessoas esqueceram um pouco
que essas cobranças bem feitas, né, bem administradas, elas Aham. são desafios, elas são É, desafiadoras. é. Então, eu acho que faz parte da nossa geração pegar esses objetivos, essas metas, a gente traz para a gente e a gente coloca aquilo como uma meta quase que pessoal. A gente fala, eu vou dar conta disso. Sim. E mais do que dar conta, poxa, e a sua cabeça começa a elaborar 1000 estratégias É. para você superar aquilo ou tornar aquilo algo que agregue valor, seja para É. quem for. Para outra área que vai receber, para o colaborador que vai usufruir, Uhum. e até para o seu líder. Sim. E é diferente um pouco dessa geração. Essa geração, eu não gosto muito dessa questão, De desse rotular a paradoxo. turma, né? Também não gosto, Essa não. geração, aquela É. geração, não. Hoje está muito difícil a gente delimitar dentro da empresa o que é X, o que é Y. Não está dando mais para a gente fazer, Sim. né? Mas eu acho que está tendo um conceito muito errado dessa cobrança, né? Não por parte dos líderes, porque Uhum. eles estão também muito cautelosos, às vezes pisando em É. ovos, É. porque estamos já tendo uma escassez de mão de obra. Não Sim. está fácil encontrar, é uma coisa que todo mundo, todas as empresas estão vivendo. Não está fácil encontrar gente, e eu não digo qualificada Não, academicamente, quem diria no não, Brasil, que, né? né, essa virada aí, todas as empresas com placa de admite-se na porta. Exatamente. São pessoas com vontade de fazer, pessoas com É. vontade de ir além, Engajar, né? de se engajarem, porque hoje essa facilidade de não gostei, não vou ficar, está fazendo com que os talentos não permaneçam na É empresa, isso aí. né? E, honestamente, não é só um papel da empresa. Não. A empresa não diz, eu quero você líder. Se você não quiser, você não será. Então, Exatamente. as pessoas têm que olhar para aquilo como oportunidade. Nossa, teve um dos episódios que eu falei aqui sobre carreira, né? Poxa, a carreira é sua. Aquela perguntinha que já escutamos muito. O que a empresa tem de plano de carreira para mim? Pô, isso nunca existiu, né? Talvez em instituição pública, sim, você vai fazendo curso ali e vai ganhando promoção. No privado não tem isso. Não tem isso, né? Eu te disse Que que boa. voa o tempo. Já vamos chegar quase a 1 hora de fala, passar rápido. É verdade. Tem um monte de coisa para falar aqui. Vai, né? Muita coisa. Muita RH, coisa. a gente não fecha o ciclo nunca. Nunca. Né? E eu acho que também, honestamente, quando a gente sabe o que está falando, tem background, tem conteúdo para falar muitas horas e conversar muito tempo sobre os temas, né, que sejam esses. Deixa suas considerações finais, tanto para as pessoas na qual você atende lá na sua cadeira da sua empresa, mas também para outros profissionais da nossa área que vão assistir esse material, sabe? De qual é o nosso papel fortemente daqui para frente e muito mais do que falar sobre uma NR1, sabe? Sobre o papel de gestor, de liderança, de ambiente, de cultura, propósito, sabe? Eu acho que mudou, o cenário mudou muito e tem muita coisa. Isso aqui é só a gota d'água do que vem pela frente aí. É verdade. Bom, daria para fazer uma lista enorme de tudo isso, né? E ficaríamos aqui mais 3 horas falando dessa lista. Mas eu destacaria a questão do propósito e dos valores. Independente de onde você esteja, que papel que você ocupe, seja de liderança ou de não ser líder ainda, eu acho que o principal é você ter clareza dos seus valores e se os seus valores estão coerentes com os valores da empresa. Match. Dá match. Tem que dar match. E, independente de qualquer outra circunstância, você está satisfeito com aquilo que está sendo feito, com as entregas que você está fazendo. Isso não é responsabilidade da empresa, na minha humilde opinião, tá? Não li isso em nenhum lugar, porque eu acho que aquela pessoa que quer fazer, ela não vai simplesmente fazer por obrigação. E ela vai ter o cuidado de se cuidar também, para que aquilo não se torne um problema. Eu digo isso, Márcio, porque eu dei aula no ensino superior por 15 anos. E
Se os professores estiverem nos assistindo, eles vão saber o que eu estou falando aqui, a brincadeira que eu vou fazer. É uma cachaça. Dar aula é uma cachaça. Você pode estar com o problema que for. Quando você entra na sala de aula, parece que você se abstém do mundo e você sai de lá energizado. E eu sempre saí da sala de aula energizada por causa das trocas e da vontade de desenvolver as pessoas. Sim. Né? E eu sempre falei comigo assim, olha, o dia que dar aula for um trabalho para mim, eu paro. Porque eu já tinha outros trabalhos, né? E assim foi feito. No momento que eu não conseguia mais conciliar finais de semana, porque aí eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu não tinha tempo de descanso. Eu falei, isso não vai ser legal. Já não estava sendo. Nenhum momento a instituição disse para mim, você está tendo final de semana? Você está tendo feriado? Não. Eu tive a responsabilidade, né, de olhar para mim. Né? Em contrapartida, as empresas criam uma série de estratégias para cuidar desse ambiente enquanto as pessoas estão ali. Né? Então, não é momento da gente criar um histerismo. NR, saúde mental. Não, gente. É só olhar de forma atenta para o que está acontecendo. Olhe com atenção, olhe com carinho para o cargo das pessoas, os riscos que eles oferecem. Comunique isso às pessoas, seja claro. Você está dando a opção de escolha, né? Você está cuidando da produtividade delas, então não é fazer nada de mirabolante, e você está deixando o propósito do cuidado com as pessoas realmente evidente. Né? Então, eu acho que aliar essa questão do propósito pessoal com o propósito profissional, o propósito da empresa, fazer essa costura entre eles, assim como princípios e valores, é o ponto que a gente tem que ter enquanto profissional, que não se separa mais do pessoal. É isso aí, né? Perfeito, excelente. Eu digo assim, você vai chegar em casa e vai contar o quê para os seus filhos? E eu fico muito feliz assim, de ouvir você falando, também o que eu percebo muito. Minha carreira, boa parte dela foi na área de remuneração, e olha, a gente não fala de remuneração. É parte importante? Dinheiro, amo ganhar. Quem não, né? Mas já foi o top 1 dos temas, né? Não, que isso, eu tenho que ter uma estratégia de remuneração, pesquisa e tal, pagar acima da mediana, né? Terceiro quartil, papapá. E hoje nós não estamos falando disso mais, né? O mercado, no geral, quem está preso nisso vai levar ferro lá para trás. Porque, né, nós estamos falando de ambiente, né? E, para fechar, eu sempre falo assim, gente boa não fica em ambiente ruim. Não é mais tamanho de empresa, não é marca empregadora, não é a marca que está lá na televisão, na propaganda da novela, não é isso, é ambiente. É verdade. Né? Mudou tudo. E que Carol, bom, né? Excelente. Olha, quero muito agradecer por hoje, muito mesmo. Certamente nós podemos marcar outras vezes para falar de muita coisa ainda. Eu vou adorar. Vai ser ótimo. Muito obrigado por engajar comigo também nesse projeto. Já tivemos em outros juntos, né? Vamos fazer muita coisa juntos. Acho que é super legal isso, sabe? E para a gente é enriquecedor, né? Porque eu digo que toda vez que eu estou sentado aqui é sempre um momento de aprendizagem. É uma fala que conecta, que a gente já, poxa, não pensava assim, tal, já mudei, vou estudar sobre tal assunto. Então, sempre muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, você não vai agradecer mais do que eu. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui, muito grata por essa oportunidade. Foi a minha primeira experiência com o podcast, tá? Bem, eu acho que deu para sentir um gostinho, tá vendo? Mas eu vou ficar muito feliz sempre que você quiser. Vai ser um prazer enorme participar desse projeto sensacional, que tem um nome perfeito, né? E eu agradeço muito também pelas nossas trocas. Excelente, então, conte comigo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.